Amigos do Sistema Rural de Comunicação do Panorama 95, hoje a gente conversa com Rogério Quelucci, ele que é palestrante há mais de 30 anos e professor universitário com experiência em temas como marketing, vendas consultivas, negociação, comunicação, coaching, psicologia positiva e também planejamento estratégico. E a nossa entrevista de hoje é justamente de um tema que fundamenta os cursos desenvolvidos pelo Rogério, que é o propósito de vida. Antes de qualquer coisa, Rogério, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. Olá, tudo bem? Muito obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer participar aqui do seu programa e desejo também aí faço uma saudação a todos os ouvintes, aqueles que acompanham o programa. Um grande abraço para vocês e muito obrigado por participar, por eu poder participar desse bate-papo aqui, que eu espero que seja bem positivo. Para mim, eu sei que vai ser, espero que para vocês também. O propósito é aquilo que faz você, são as coisas que fazem você acordar de manhã, apesar de ter tudo contra, sabe aquele momento na vida que você tem tudo que diz para você, fique na cama que é melhor, não saia para o mundo, não se arrisque, porque tudo lá fora parece um caos, e ainda assim você fala, eu vou. Pois é, provavelmente o que te faz levantar da cama, apesar de ter tudo contra, é o teu propósito. Entretanto, o propósito, infelizmente, não é uma coisa que a gente aprende na escola. Todo mundo tem o seu propósito de vida, mas pouca gente sabe qual é. E aí isso é um grande motivo de angústia para algumas pessoas, porque se você vive uma vida fora da direção do seu propósito, provavelmente você vive uma vida com mais situações infelizes do que quem vive dentro do propósito. Não significa que propósito é uma coisa que vai te deixar sempre feliz, que vai te manter sempre alegre. Afinal de contas, a vida é feita de momentos bons e momentos maus, mas quando você vive dentro do seu propósito, os momentos maus parecem que passam mais rápidos ou você sofre menos com eles. Propósito de vida é o sentido que você encontrou para a sua vida, que é um pouco diferente, porque ele vai além daquilo que as pessoas chamam de missão. Isso é uma confusão, às vezes. É comum a gente ver em empresas, a gente vê lá nas empresas definido missão, visão e valores. Então, missão é o que eu faço, visão é onde eu quero chegar, valores são a maneira que eu faço as coisas. Agora, propósito, ele responde a pergunta, por que eu faço? Então, ele é um degrau acima da missão. A missão você pode concluir. Então, por exemplo, eu posso ter como missão criar meus filhos. Então, eu criei meus filhos. Só que se eu não estiver conectado com o propósito, é provável que eu me sinta muito mal com isso. Mas pode ser que a resposta da missão, eu quero criar bem meus filhos, a resposta que está no propósito é, eu vim na Terra para ajudar pessoas, e dentro das pessoas estão meus filhos, a serem seres humanos melhores. Então, eu dou minha contribuição de modo que eles sintam-se melhores, mais engajados, mais dispostos, mais vivos. Então, esse é o meu propósito. Dentro do meu propósito vai a minha missão, criar meus filhos. Se eu criei meus filhos, dentro do meu propósito eu posso achar outra missão. Agora eu quero fazer isso numa instituição de caridade. Agora eu quero fazer isso dentro do meu trabalho. Eu quero fazer com os meus funcionários, por exemplo, ou com os meus pares, com aqueles que trabalham junto comigo, mesmo sem eu ter uma função de gestão ou de liderança. Rogério, você acha que muitas pessoas conseguem, por exemplo, dentro dessa pandemia, né, também tirar o seu propósito de vida? Eu acredito que sim. E o que me leva a crer nisso, eu até tenho um canal no YouTube onde eu gravo histórias e eu disponibilizo essas histórias que elas tenham um fundo moral, com a finalidade da pessoa fazer reflexões sobre sua vida e buscar transformar seus comportamentos. Eu tenho uma historinha que eu gravei lá, chamada A Vaca e o Precipício, que eu não sei se você conhece, mas eu vou resumir essa história. Quem quiser assistir e conhecer a história toda, basta entrar lá no meu canal, é Rogério Quelucci, e vocês conseguem assistir não só essa, mas outras histórias também. E a história ela conta o seguinte, que havia um agricultor, um morador numa região rural, que ele e toda a família viviam de uma única vaquinha, que eles tiravam leite para fazer queijo, para tomar o leite, e viviam numa miséria, numa situação calamitosa financeira.
Mas, dado momento, vai um monge, um mestre, juntamente com seu discípulo, pedem lá um copo d'água, vem a situação, pouco antes de ir embora da região, o mestre fala para o discípulo, vai lá sorrateiramente e joga a vaquinha pelo precipício, mate a vaca. O discípulo faz, mas fica com um peso na consciência enorme quanto a isso. Mas ele segue junto com o mestre, passados anos, ele se separa do mestre e decide voltar na região lá, por conta do peso na consciência, querendo reparar o erro feito de ter matado a vaca. Só que quando ele chega lá, ele descobre que agora havia plantações, pomares, horta, gado em abundância. A região agora era próspera, a propriedade era próspera. A casa não era mais um casebre, era um casarão bonito, e a mesma família morando lá. E ele se aproxima e pergunta, poxa, o que aconteceu? Que houve essa mudança tão radical em alguns anos? E o dono da propriedade diz, pois é, quando vocês estiveram aqui, logo depois a nossa vaca sumiu. A gente não soube o que aconteceu e nós nos vimos desesperados, achando que íamos morrer de fome. Mas daí a gente começou a plantar, que a gente nunca tinha plantado. Nós passamos a cultivar a terra, passamos a cuidar do pomar. E não é que tudo prosperou, tudo deu certo e hoje a gente vive muito bem? Bom, essa metáfora, essa história, que é uma metáfora, né, ela simboliza muito, talvez, o momento de agora. Muitos dos que nos ouvem, que acompanham o programa, talvez tenham perdido o emprego, talvez hoje se veem aí desesperados. E não é para menos, a situação realmente é preocupante, a situação é devastadora para muitas famílias. Mas o fato é que nós temos na vida sempre duas alternativas. Ou você sente e chora e lamenta, e quanto mais eu lamento, mais eu me sinto vítima, e quanto mais vítima, menos força para reagir eu vou ter. Ou então eu assumo que, horas, é o que a vida me deu por agora, então vou buscar fazer algo de diferente, como o exemplo da história, da família. Então pode ser que essa situação nos faça perceber que algumas coisas que eram guardadas para nós, que nós tínhamos sonhos de realizar, talvez agora seja o momento de tentar de alguma maneira. Então, é buscar empreender, talvez buscar fazer diferente. É provável que boa parte de nós vai passar a ganhar menos ou vai passar a ter uma relação diferente com o trabalho. Mas o fato é que todos nós sairemos diferentes dessa pandemia e muitos talvez descubram o seu propósito de vida. Muitos talvez descubram uma razão nova, um sentido novo para viver e para arriscar mais, para tentar coisas diferentes do que vinham tentando até aqui. Agora me diz uma coisa, Rogério, como é que a gente consegue descobrir o nosso propósito de vida? Existem algumas dicas, por exemplo, que você possa dar para a gente, para quem está em casa nos ouvindo? Existem dicas, inclusive eu separei aqui alguns dos livros. O Marcos comentou, eu sou professor universitário, eu ministro cursos em universidades aqui da cidade de São Paulo, cursos de pós-graduação, de MBA, e onde eu falo muito sobre planejamento estratégico, sobre vendas, vendas consultivas, negociação, e inclusive eu dou aulas de coach, eu ensino nos cursos de pós-graduação para formar novos coaches, eu dou aula. E então eu indico muitos livros para os meus alunos, e se me permitem, eu vou indicar aqui um livro que eu julgo ele muito relevante, que é o livro Propósito, do autor chamado Joe Heyman. Ele é um publicitário norte-americano que ele trabalha ensinando empresas a descobrirem o seu próprio propósito. Então, lembra que eu falei na primeira pergunta? Tem empresas que definem sua missão, sua visão e seu valor. Só que tudo isso pode ser mutável, ele se transforma com o passar do tempo. O propósito ele é perene, ele pode ser o mesmo desde a fundação da empresa para uma empresa centenária. Então, o propósito ele é imutável. Aqui ele ensina a identificar o propósito nas empresas. Só que nós temos também formas de identificar o propósito pessoal. E nós temos aqui um autor que ele possui 2 livros. Encontre o seu porquê. É aquilo que eu falei, o propósito ele é a resposta do porquê eu faço o que eu faço. Porque, apesar de todas as dificuldades, eu ainda levanto da cama de manhã e aceito a luta diária de tentar sobreviver, de levar o provento para minha família, de dar sustento para os meus filhos. Esse livro aqui ele ensina para você encontrar o seu porquê. E esse outro livro, ele explica o que é o porquê. E ele também fala sobre empresas. Então, o autor se chama Simon Sinek, e o livro dele, o primeiro livro é o Porquê, como motivar pessoas e empresas para agir. E o segundo, como eu mencionei, é o Encontre o seu porquê. Bom,
Em todos esses livros aqui, uma das formas de você encontrar o seu propósito é você analisar a sua história de vida. Você encontrar e fazer respostas, você responder coisas do tipo: o que me dá prazer? Fazer perguntas para você pensando o seguinte: determinada profissão. Então, vamos supor que você tem lá seus 20 anos de idade, está pensando na sua profissão, você entrou na faculdade, pensa aí em qual ramo você vai seguir. A pergunta tem que ser a seguinte: eu aguentaria passar 20 anos fazendo a mesma coisa? Isso para mim seria motivador? Se você desconfiar que a resposta seja não, provavelmente aquela atividade não está dentro do seu propósito. Você pode pensar no seguinte: quais são as coisas que mais me dão prazer agora? Pode ser que você fale, tocar violão. E talvez você não seja um bom tocador de violões, ou um bom violeiro. Aí você pode se perguntar o seguinte: qual é o prazer que eu identifico nos outros? Qual é o benefício que eu identifico nos outros quando eu toco violão? É o prazer, é a satisfação. Então, me faz bem vê-los sentindo prazer. Então, pode ser que o seu propósito não seja exatamente ligado ao tocar violão, mas esteja ligado ao benefício causado nas outras pessoas. Existe o principal autor de propósito, foi um psicanalista, um médico psicanalista, chamado Simon Sinek. Chamado Viktor Frankl, que ele foi, inclusive, ele estudou o propósito dentro dos campos de concentração nazistas, porque ele foi preso, ele era judeu, foi preso e viu toda a sua família ser morta dentro dos campos de concentração. E ele diz exatamente essa questão de que quem encontra um porquê suporta qualquer como. É uma frase, inclusive, que ele parafraseou do Nietzsche, do filósofo Nietzsche, e ele adaptou para a questão do propósito. Então, se você descobrir o seu porquê, o seu propósito, é provável que qualquer coisa que você faça com prazer. E ele identificou, ele diz nos tratados dele o seguinte: o melhor propósito, ou os melhores propósitos, não são aqueles focados em você, os propósitos egoístas. Esses não agregam pessoas, e esses são difíceis de serem realizados, porque dificilmente você consegue ter plenitude na realização de um propósito sozinho. A gente precisa ter gente junto com a gente para conseguir fazer uma causa acontecer. Ele diz que os melhores propósitos são focados nos outros, no mundo, na comunidade, na sociedade, nos lugares. Enfim, eu posso descobrir um propósito que me motiva, eu posso descobrir um propósito que é contagiante para outras pessoas, e não necessariamente eu preciso largar uma profissão, largar um trabalho para me dedicar exclusivamente a uma causa altruísta ou de caridade. Agora, o propósito de vida de uma empresa, ele tem que estar alinhado com o propósito de vida do seu líder ou não? Por exemplo, o líder ele pode ter um propósito de vida ou a empresa pode ter outro? Olha, você fez uma pergunta extraordinária, Marcos. Provavelmente, uma empresa, quando ela nasce um espelho do seu dono, do seu fundador. Então, é impossível, posso dizer que é impossível, uma pessoa que tem um determinado propósito de vida criar uma empresa desalinhada ao seu propósito. Ou essa empresa vai fechar, ou essa empresa vai ser vendida. Porque não tem como funcionar se não for alinhado ambas, tá? Então, quando uma empresa é criada, a origem do seu propósito está nos valores, na visão, na missão e no propósito do seu fundador ou do grupo de fundadores. Ela pode variar com o tempo? Pode, quando a empresa começa a tomar grandes dimensões. É provável que a semente do fundador continuará ali, presente, na percepção de propósito, para a eternidade. Se ela não for revendida, se não mudar toda a diretoria, se o dono estiver junto com sua diretoria, aquela linha mestra de propósito continuará presente. Então, respondendo essa pergunta, são coisas que trabalham em paralelo e que caminham paralelo na mesma direção. Então, as empresas que têm propósito de vida certamente irão enfrentar essa pandemia com mais, digamos assim, tranquilidade. Sim, eu até tenho um caso interessante. Eu estava até dando uma olhada aqui. Eu olho aqui para o lado porque eu tenho uma tela de computador grande aqui que eu dou uma olhada nas informações. E por volta do ano em 1987, a Alcoa mudou o CEO dela.
colocou para trabalhar como CEO, como presidente, vamos simplificar o nome, né, presidente, um senhor chamado Paul O'Neill. E a primeira declaração que ele dá à imprensa, a Alcoa estava passando por uma crise, passando por uma dificuldade no mercado, e o que eles esperavam? Afinal de contas, é uma empresa que tem acionistas, então, sempre que muda um presidente de uma grande empresa, tem uma coletiva de imprensa para comunicar à sociedade, comunicar aos meios de comunicação o que ele vai fazer. E, normalmente, o que acontece é o seguinte, o CEO de uma empresa, o presidente sobe lá no púlpito e fala o seguinte, olha, pessoal, nós vamos demitir gente, a gente vai economizar, vamos cortar custo e vamos negociar com o governo para diminuir o imposto. Geralmente é o padrão do que eles falam. E aí a história nos conta que ele fez o contrário, ele subiu no púlpito e falou, gente, eu não estou preocupado com quanto a empresa ganha ou quanto ela perde, eu estou preocupado com as vidas que são perdidas dentro da Alcoa, porque eu descobri que nós temos tantos acidentes de trabalho que levam à morte todos os anos, nos nossos milhares e milhares de funcionários espalhados pelo mundo, nós temos um número altíssimo de gente que morre. São famílias que perdem uma pessoa querida, uma pessoa que eles amam. Então, a minha missão, e na verdade ele estava falando de propósito, é fazer com que nenhuma família mais chore a perda de um familiar que trabalha aqui. Nós vamos cuidar dos nossos. Olha que coisa maluca. Então, enquanto todo mundo preocupado com dinheiro, ele veio falar, nós vamos cuidar dos nossos. Bom, o que aconteceu? Ele não só falou, mas ele agiu nesse sentido, e todos os funcionários começaram a ficar apaixonados por aquela maneira de fazer gestão, pensando em gente, e não dando foco no dinheiro. No primeiro momento, as ações da Alcoa caíram de forma vertiginosa, mas para resumir a história, ele ficou durante 13 anos como gestor da Alcoa. A Alcoa valia, quando ele entrou, 3 bilhões de dólares. 13 anos depois, ela valia quase 28 bilhões de dólares. Ele fez aumentar em 10 vezes o valor da empresa. O lucro dela em 1987 era de 200 milhões de dólares. 13 anos depois, ela lucrava por ano 1,5 bilhão de dólares. De novo, ele fez aumentar em quase 10 vezes o lucro, dando foco em gente. Então, as empresas que têm um propósito, principalmente um propósito focado em pessoas, em seres humanos, elas vão considerar que a sua equipe, o seu time são seres humanos que precisam ser protegidos, precisam ser amparados. Eu ouvi de um empresário, nos meus trabalhos de consultoria, ele disse o seguinte, ele falou, eu sei que eu vou ter que mandar gente embora nesse momento. Eu tenho 50 funcionários, eu vou ficar só com 20. Mas eu vou ficar com 20 para tratar bem desses 20 e os outros 30 que eu dispensar, eu vou avisá-los que um dia eu vou contratá-los de novo, porque eu quero eles comigo. Então, veja, a visão vou ter que cortar na carne, vai ser duro, mas se eu me preocupar com pessoas, provavelmente eu consigo passar por esse pântano com a água até aqui. Talvez algumas empresas, inclusive, vão fechar, como a gente sabe que tem empresas fechando. Mas aquelas que conseguirem passar por esse lodaçal que nós estamos passando, elas vão sair mais fortes, porque as pessoas que estarão com elas estarão muito mais engajadas, e esse é um ponto importante. Propósito disseminado para a equipe, para os funcionários, ela gera engajamento. E isso é importante para a gente sair de uma crise. Você traz para a gente uma reflexão bem interessante, por exemplo, de que a empresa, é claro, a preocupação com a manutenção da empresa, em salvar realmente a empresa, infelizmente a economia está sendo muito abalada, mas a empresa que também passar para as pessoas a mensagem que se preocupa com a vida, se preocupa com o ser humano, ela, por exemplo, ela vai ganhar um reconhecimento da população? Aí é uma outra questão interessante, né? Se a gente pegar alguns desses autores que eu indiquei, eles fazem estudos em cima de empresas que elas não têm nem funcionários, nem clientes, elas têm fãs. Empresas que são assim, Harley Davidson, que eu tenho o prazer de dizer que eu dei consultoria para Harley Davidson aqui no Brasil, eu passei 1 ano treinando toda a força de vendas deles, todos os gerentes, sobre técnicas de vendas e gestão de equipes, então eu conheço bem a realidade da Harley Davidson. Harley Davidson, Disney, a Disney é um exemplo disso, a Apple e algumas outras empresas grandes que, na verdade, elas, como eu disse, elas não têm nem funcionário nem clientes, elas têm fãs. E por que elas têm fãs? Porque a mensagem dela, durante toda a trajetória de existência dessas empresas, foi focada no bem-estar dos seus clientes e dos seus colaboradores.
Então, as empresas que perceberem que o papel dela, ganhar dinheiro, quando dou aula de marketing, eu falo, olha, tem uma diferença no propósito da existência de uma empresa para o marketing e do propósito da existência de uma empresa para a administração. Para a administração, uma empresa existe para dar lucro para os seus acionistas. E isso é importante, é uma visão importante do papel da administração. Agora, quando a gente fala do marketing, uma empresa existe, do ponto de vista do marketing, para resolver problemas de clientes e encantar pessoas através da solução de problemas. Só que a gente pode expandir isso hoje para o marketing e dizer ela resolve problema de funcionários, porque também são pessoas. Então, são os meus. As empresas modernas e a visão moderna agora do propósito aplicado em empresas, antigamente era assim, quem é a pessoa mais importante de uma empresa? O presidente. Depois vem a diretoria. Depois vem a gestão, os gerentes, os coordenadores. Depois vem os funcionários. Depois vem o cliente. Lá embaixo, que isso a gente chama de hierarquia militar. Há pouco tempo, a coisa de 15 anos, mais ou menos, 20 anos, o mercado virou a pirâmide. E colocou assim, o mais importante é o cliente. O segundo mais importante é o funcionário. E, por último, vem o presidente. A visão do propósito aplicado às empresas, ele mudou um degrau. Ele disse o seguinte, o mais importante é o funcionário, porque é ele que vai cuidar do cliente. Então, as empresas que pensarem, e depois vem o cliente, nessa hierarquia, depois vem o cliente como o mais importante. As empresas que se preocuparem com os seus, se preocuparem com os clientes, e passarem esta visão de que nós somos uma empresa consciente, que trabalhamos e vivemos para um propósito, se esse propósito for um propósito focado nos outros, de bem-estar, de auxílio ao próximo, à comunidade, essas empresas terão uma visão muito mais positiva no cenário futuro, essas empresas serão muito mais respeitadas e mais procuradas. A chance delas prosperarem depois dessa pandemia é muito maior. Mas vai depender da mensagem que elas deixarem para a população. Rogério, que lições, na sua opinião, a gente consegue tirar dessa pandemia? Aliás, que lições são importantes que a gente tira dessa pandemia? Olha, eu ouvi uma vez uma palestra de um grande palestrante brasileiro chamado professor Luiz Antônio Marins. Né? Não sei se quem nos ouve aí, nos assiste, já ouviu falar do professor Marins, mas ele já é palestrante muito mais tempo do que eu. E ele falou certa vez algo numa palestra que eu tive o prazer de assistir, que me impactou muito, que hoje eu nunca vi algo tão verdadeiro. A frase é, o homem vai muito mais além depois que se descobre exausto e cansado. Nós, provavelmente, muitos dos que estão nos acompanhando, chegaram num momento, olharam para os lados e falaram, meu Deus, eu estou no fundo do poço. Acredite, o fundo do poço é um lugar ótimo para a gente recomeçar. Porque se você bate o pé no fundo do poço, você tem força para ir para cima. Pense o seguinte, você não tem mais nada a perder. Está tudo certo. A partir de agora é a hora de recomeçar. Ah, mas eu tinha um grande emprego, eu ganhava muito dinheiro, eu era muito feliz. Ok, então deixa o passado no passado. Eu gosto muito da metáfora que diz o seguinte, viver é como dirigir um carro. No carro a gente tem o vidro para-brisa, que é grande, e o espelho retrovisor ele é desse tamanhinho. O passado a gente precisa olhar, de vez em quando a gente tem que olhar pelo espelho retrovisor para olhar as lições do passado. Mas se a gente ficar só olhando para o espelho retrovisor, a gente bate o carro. Então, é importante agora, o que eu digo é, agora é o momento da gente se reinventar. Deixa o passado no passado. Sua vida foi boa, que bacana. Você ganhou muito dinheiro, que bacana. Você fez uma reserva, que bacana. Agora vamos nos reinventar. Pegue as lições do passado. O que não fazer, é importante a gente aprender o que não fazer. Aliás, o Steve Jobs dizia que é mais importante a gente saber o to do, que é o não fazer, do que o fazer, do que o que nós temos desculpa, o trade-off, né? O trade-off é mais importante saber o trade-off do que o trade-in. Então, é mais importante saber o que não fazer do que o que fazer. Então, agora é hora de aprender com os erros do passado, saber os gastos que a gente tinha desnecessários, sabe aquela coisa que era pelo capricho, pelo prazer? Então, contabilize eles e coloque para fora. E não tenha sofrimento, não sofra com o passado. Existe um psicanalista brasileiro chamado Paulo Gaudêncio.
que o Paulo Gaudêncio, ele é um cara extraordinário, e autor de livros, ele é conferencista, palestrante. O Paulo Gaudêncio, ele fala um negócio muito interessante sobre maturidade. Ele fala que maduro, como é que você identifica uma pessoa madura e uma pessoa imatura? Primeiro, olhando que todos nós na vida a gente tem que fazer escolhas o tempo todo. Viver é escolher o tempo todo. Maduro é a pessoa que consegue fazer uma escolha e não sofrer pelo que não escolheu, pelo que ele abriu mão. Porque escolher sempre será escolher uma coisa e abrir mão de outra, que talvez você também quisesse. Então, nesta pandemia, nós fomos obrigados a abrir mão de algumas coisas. A gente talvez tenha sido obrigado a abrir mão da onde morava, do restaurante que frequentava, da roupa que comprava, da loja que frequentava. Enfim, a gente vai ter que abrir mão. Maturidade será olhar para o que a gente escolheu, para o caminho que a gente precisa agora traçar, olhar para o caminho que a gente deixou para trás e não sofrermos com o que ficou para trás. Eu sei que é desafiador, eu sei que é difícil para muita gente, mas acreditem, não é impossível. Se chegamos no fundo do poço, é o melhor lugar para recomeçar. Eu tenho mais força porque eu estou desapegado. Eu não tenho mais o que me apegar, então está na hora de recomeçar, de ter impulso para seguir adiante. Tem que ter coragem para tomar essas decisões? Há muita. Veja, é gozado, né? Mas eu ouvi uma vez uma pessoa falando qual que era o oposto do medo. E a pessoa disse, o oposto do medo é a coragem. E eu falei, eu vi na explanação, eu ouvi uma explanação sobre isso, em que a pessoa disse o seguinte, não, o oposto do medo é a curiosidade. Porque quem tem coragem pode ter medo também. Então, agora, o grande desafio é a gente vencer o medo, a gente vencer o medo. Então, como é que você faz para ter coragem? Você precisa ter curiosidade. Porque o medo paralisa de você ter coragem de agir. Então, agora é ter curiosidade. É ter curiosidade e ter fé, acreditar que é possível. Mas eu gosto muito de uma frase que eu aprendi há muito tempo, que eu vivo repetindo ela. Guarde uma coisa. Direção a gente desenvolve através de estudo, de análise, de pesquisa. Direção é mais importante do que entusiasmo, do que força ou do que velocidade. Então, agora é a hora da gente encontrar a direção. E voltando ao nosso tema principal, o propósito nos dá direção. O propósito é o que nos ajuda a direcionar as velas do nosso barco para a gente conseguir seguir o caminho certo. Então, agora é a hora de encontrar uma direção. O que eu adoro brincar dizendo o que eu quero ser quando eu crescer? Uma vez que eu sou um cara baixinho, eu tenho 1,67 m de altura, então eu vivo brincando dizendo o que eu quero ser quando eu crescer. Né? Mas talvez crescer para cima eu não vou crescer mais. Mas quem sabe crescer aqui ou crescer aqui eu ainda possa, né? Então, o que eu quero ser quando eu crescer? Então, para eu ser o que eu quero ser daqui a 1 ano, 2, 3, eu preciso acertar a direção. Depois que eu acertar a direção, porque não adianta eu ser entusiasmado, afoito agora, sem ter a direção certa. Senão eu posso perder dinheiro, eu posso perder energia, eu posso me desgastar e não chegar em lugar nenhum. É a grande falha da maioria dos empreendedores. Isso antes mesmo dessa crise que nós vivemos, boa parte dos empreendedores empreendiam errado porque não analisavam a direção certa. Tinham energia, tinham entusiasmo, tinham fé, mas estavam na direção errada, porque não se qualificaram da maneira correta, não tinham as informações necessárias para acertar a direção e ir no caminho certo. Obrigado, Rogério, pela sua participação. Foi uma alegria imensa conversar com você aqui no nosso programa. E, para fechar, que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo nesse momento? Eu acho que a mensagem principal, falando sobre propósito de vida, é acreditar que a gente pode viver dentro do nosso propósito em qualquer lugar, em qualquer situação. Você pode ser um catador de material reciclável nas ruas da sua cidade e ainda assim você ser uma pessoa feliz, plena e equilibrada. Gosto muito da frase que diz: eu não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Então dá para viver com propósito, com dignidade em qualquer lugar, em qualquer situação. Até porque as coisas que vão nos fazer felizes de verdade na vida e que vão dar significado na nossa vida não são coisas, são pessoas. Dentro de um propósito focado em gente,
a gente põe essas pessoas do nosso lado e a gente vive melhor.